Olá, gente querida, bom dia, tudo bem? Eu espero que a sua casa, que você estejam todos aí bem, com saúde, e eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que chega para esse nosso encontro. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse nosso tempo aqui de família. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pedir para que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Se você puder, o meu pedido para você é que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Se você também puder fazer isso ajudaria a gente muito. É você também se inscrever no canal da Conviver. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas, a poder usar melhor essa plataforma. Então, se você puder fazer isso, a gente também te agradece, tá bom? Eu quero orar para a gente começar aqui o nosso encontro, a nossa reflexão, agradecendo a Deus por essa semana. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por mais esse domingo em que a gente pode chegar até aqui e guardados pela tua boa mão para refletir, para agradecer, para ouvir a tua voz, para receber direção do Senhor para a nossa semana. Eu te agradeço por isso, te agradeço pelos irmãos que se juntam com a gente nesse tempo, e nós pedimos, Deus, dá discernimento para nós, revela a tua vontade, revela aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que a gente seja obediente ao ouvir a tua voz. Eu quero lembrar daquelas pessoas que também estão com a gente hoje e que estão passando por um tempo difícil, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que precisam receber da tua direção. Eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor fale com elas, que o Senhor mostre caminhos, mostre aquilo que elas precisam fazer, qual a direção que elas precisam tomar, e que nesse tempo teu Espírito seja o consolador, aquele que está junto, aquele que está perto, nos consolando, nos animando e nos encorajando, Deus, nesse tempo que a gente tem passado. Eu oro por isso e eu te agradeço pela tua presença entre nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero convidar você para essa nossa última reflexão. Nós estudamos durante esse mês de junho Estrangeiros no Mundo Estranho. Fizemos aí uma passagem pela carta de 1 Pedro. E eu quero terminar hoje essas nossas reflexões sobre esse tema, sobre estrangeiros no mundo estranho, a partir do capítulo 5 de 1 Pedro. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver no versículo 12 que Pedro ele escreve essa carta com um objetivo. E o objetivo dela é encorajar aqueles irmãos. Diante daquela situação que a gente mencionou aqui nos outros episódios, de tensão, de hostilidade, de uma certa perseguição, Pedro escreve essa carta para encorajar aquelas igrejas. E quando a gente pensou e orou sobre conversar sobre esse tema, o nosso objetivo é o mesmo. É que você, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que você fosse encorajado, animado para viver a vida mesmo nesses dias difíceis, porque é isso que Pedro está escrevendo, e eu acho que é isso que Pedro está querendo dizer para nós.
que nós não estamos vivendo num vácuo, nós não estamos parados. A missão continua. O desafio de sermos uma sociedade de contraste, ela continua mesmo em meio a dias difíceis, a dias de sofrimento, no nosso contexto, nesses dias de pandemia. Então, nós somos chamados a viver e a testemunhar dessa grande história que Deus está escrevendo. E hoje, a gente termina essa série falando sobre esse último capítulo dessa breve carta que Pedro escreve. E se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que esse último capítulo tem um endereço. Ele escreveu, e a gente viu isso, né, nos episódios aí passados, ele escreve definindo quem são estes, quem é essa igreja, e ele vai definir como um povo santo, um povo separado, um reino de sacerdotes, e a partir do capítulo 2 ele vai mostrar para nós como esse povo deve se portar nesse mundo estranho. E aí a gente conversou muito sobre isso, mas ele termina o capítulo 5 falando para a igreja. E ele vai se dirigir aos presbíteros, talvez aí na sua versão, logo no versículo 1, vai estar presbíteros ou anciãos, que seriam aqueles líderes, os pastores daquelas igrejas, mas ele também diz, ele escreve, a gente vê isso no versículo 5, para os mais jovens. Ou seja, ele está aqui se referindo ao restante da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5, capítulo 5, versículo número 5, quando ele diz o seguinte: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vocês. O que me chamou a atenção nesse texto, e eu creio que é algo que Deus quer falar com a gente nesse tempo que nós estamos vivendo, é essa realidade que nós vivemos de vivermos em um mundo onde as pessoas vivem a partir dos seus próprios interesses. Esses interesses que em muitos momentos se manifestam de maneira arrogante. E é nesse contexto, nesse mundo, que eu e você somos chamados como igreja de Cristo Jesus a sermos uma comunidade humilde. Eu, pensando sobre isso e sobre esse texto, me lembrei que a crise que nós estamos vivendo, essa crise que veio junto com a pandemia, só fez crescer isso que, no meu ponto de vista, já era uma realidade antes da crise. A gente já vivia, muitas pessoas, né, viviam com essa mentalidade de viver para si, de viver aquilo que a gente chama de individualismo, como uma marca da nossa geração. No entanto, e aí eu volto aqui, né, para essa questão da crise que nós estamos vivendo, o aumento do desemprego, a crise econômica que está se instalando e muitas pessoas já vivendo essa realidade da crise, as incertezas que rondam toda essa nossa situação como país, faz com que muitas pessoas elas queiram apenas sobreviver. Elas querem garantir o seu e garantir quase que única e exclusivamente para si. Fazendo uma pesquisa rápida num site de livros, você vai perceber, no mês que se passou, dos 10 livros mais vendidos no Brasil, pelo menos 3 deles falam sobre sucesso, fala sobre dinheiro, fala sobre como sair do 1000 para o 1.000.000. Infelizmente, no meu ponto de vista, novamente, aqueles que buscam e fazem disso um fim, eles estão preocupados em conseguirem ajuntar para si mesmos, não para repartir, não para compartilhar, mas para os seus próprios interesses, que normalmente são egoístas, como eu disse, e arrogantes. Porque a mentalidade da nossa cultura é uma mentalidade que infelizmente eu vou cuidar de mim e depois eu cuido dos outros.
E se esse é o seu pensamento, eu quero te convidar a olhar para o livro de Pedro, olhar para esse capítulo número 5, porque eu acredito que ele tem muito a nos dizer sobre humildade. Porque em um mundo, e eu repito isso, que é marcado por egoísmo e por arrogância, nós, a igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, nós somos chamados a viver e a demonstrar a humildade, a contrastar aquilo que a cultura nos impõe. Então, se a cultura está indo numa direção, nós vamos em outra direção. E o que eu quero conversar com você hoje é sobre a humildade. E talvez você me pergunte, Davi, mas o que é a humildade? O que ela tem a ver em ser uma igreja em um mundo estranho? E aí eu quero partir aqui para algumas definições. A primeira delas é o que é humildade? Quando Pedro usa essa palavra, ele está se referindo a uma virtude. Virtude essa que significa disposição mental humilde, aquilo que é simples e aquilo que é modesto. Humilde, nesse contexto que o apóstolo Pedro usa na sua carta, diz respeito ou se apresenta como uma virtude de quem coloca os outros em primeiro lugar. Humilde é aquele que prioriza os desejos, as necessidades, até os ideais de terceiros em primeiro lugar. Pedro ele já disse isso lá no capítulo 3, versículo 8, ele usa essa mesma palavra, que esse povo que é estrangeiro e forasteiro, ele deve viver com humildade. E a gente entende um pouco esse conceito do que é humildade com o apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Deixa eu dizer para você, isso é uma afronta para a nossa cultura. Priorizarmos as necessidades e os desejos dos outros, considerarmos o outro, a outra pessoa, mais importante do que a gente mesmo, isso é algo que vai totalmente contra a cultura que a gente vive. Mas deixa eu dizer que esse é o reino de Deus, essa é a maneira que o reino de Deus se estabelece. As ordens, elas são colocadas aí totalmente invertidas. E aí Pedro apresenta para nós qual que é a motivação para nós sermos humildes. Por que eu e você, e Pedro apresenta isso, nós devemos nas nossas relações sermos pessoas que pensam nas outras, que colocam as outras em primeiro lugar. E aqui Pedro faz uma citação de Provérbios capítulo 3, versículo 34, quando ele diz que Deus se opõe aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está deixando muito claro que Deus tem um lado. Deus, ele se opõe. Deus, ele resiste, ele deixa de lado aquele que se acha melhor do que ele realmente é. Daquele que confia em si mesmo, daquele que confia na força do seu braço, naquele que é orgulhoso, naquele que é soberbo. Deus resiste. Deus não está do lado deste. Mas o texto diz para nós que ele dá graça, ele dá favor, ele se coloca ao lado daqueles que são humildes, daqueles que depositam a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus. E é interessante que a gente pensar nisso, né? Que Deus, ele reage para conosco a partir de uma atitude que nós temos com o nosso próximo, com quem vive perto da gente. E se você olhar todo o capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro vai apresentar para nós que ser humilde é uma marca que deve caracterizar a nossa jornada, principalmente em tempos de sofrimento. E essa marca, a marca da humildade, ela se aplica para o nosso contexto de vida de fé, de comunidade, e ela é expressa no capítulo 5 de algumas maneiras. Se você ler o versículo 1 até o versículo 4, você vai perceber
E nós começamos lendo isso no versículo 5, quando Pedro diz, submetam-se, que os mais jovens se submetam aos mais velhos, aos líderes da igreja. Como que isso acontece? Somente com humildade. Ele vai dizer no versículo 5 que nós devemos ser humildes nas nossas relações uns com os outros. E ele vai expandir isso até mesmo com a nossa relação com Deus. Olha só o que ele diz, e nós lemos isso no versículo 6, portanto humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que Pedro está dizendo para nós aqui é que humildemente nós devemos nos humilhar. E aqui a ideia é que nós precisamos entender que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, de verdade. Que no momento de Deus as coisas vão acontecer e não no nosso. Por isso o convite dele é: entreguem, lancem sobre Deus a ansiedade de vocês. Porque quem cuida, e essa é uma marca de quem é humilde, ele sabe que quem cuida dele é o próprio Deus. Aquele que é humilde na sua relação com Deus, sabe e tem uma certeza: nada vai faltar. E nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, talvez a gente acha que a gente tem que fazer, tem que agir, porque a gente tem que garantir apenas para a gente. Mas Pedro está dizendo o seguinte, que os nossos medos, as nossas ansiedades, elas devem ser lançadas sobre aquele que cuida de mim e cuida de você. O fato e essa atitude que Pedro está dizendo que a gente precisa ter, de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, mostra que o nosso entendimento é mudado. Porque sem o entendimento que nós temos que Deus cuida de nós, a gente vai fazendo, e eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ser responsáveis, viu gente? Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, que a gente deve empenhar esforço, que a gente deve ser diligente naquilo que a gente faz, não é isso. O que eu estou dizendo é que não há razão para preocupação, para ansiedade, quando eu tenho essa consciência de quem cuida de mim. Eu não preciso ficar preocupado e ansioso em ter só para mim. Eu entendo que quem cuida de nós, ou quem cuida de mim, quem cuida de você precisa ter. Eu quero incentivar e encorajar para que você tenha esse entendimento, que quem cuida de nós é Deus. Nós precisamos crer e viver essa verdade. Quem é humilde vive com essa consciência, que nada lhes falta. Nada vai faltar, porque o nosso cuidador é o Pai de todas as coisas. E eu vou além. E ele vai falar aqui no versículo 8 a 11, que eu creio que ter esse espírito humilde nos ajuda até mesmo na nossa luta contra Satanás. Olha o que ele diz aí no versículo 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, procurando alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Ou seja, a nossa humildade, reconhecer que eu não sou tão forte assim, reconhecer que eu não sou tão bom assim, faz com que eu reconheça que eu preciso de alguém mais poderoso do que eu mesmo. E por isso eu preciso estar atento ao meu inimigo, o diabo, o inimigo da nossa alma. O que eu quero mostrar para você, o que eu quero refletir com você aqui nessa manhã, irmão e irmã querida, é que a humildade é essa virtude que a gente precisa desenvolver na nossa caminhada. Mas eu tenho que confessar para você que falar sobre humildade, num certo aspecto, é difícil. Porque talvez aqui, a partir desse momento, você espera eu falar para você o seguinte: Davi, mas e aí, o que eu faço para ser humilde? E aí eu cito aqui Tim Keller quando ele diz o seguinte: precisamos de muita humildade para entender a humildade, e de muito mais para resistir ao orgulho que vem tão naturalmente com a discussão desse assunto. E num texto que Tim Keller escreve sobre humildade, e eu concordo com ele, quando nós entramos nesse assunto, nós estamos entrando num terreno escorregadio, porque a humildade ela não pode ser alcançada diretamente. Na verdade, quando nós sabemos do mal que a arrogância
faz e do orgulho, a gente percebe isso nas nossas relações. Quando nós chegamos numa roda de conversas e percebemos alguém que é arrogante, alguém que é orgulhoso pelos seus feitos, logo a gente acredita e a gente crê que nós não seremos daquele jeito, nós não agiremos daquela maneira, que nós não vamos fazer aquilo que aquela pessoa faz. Mas a verdade é que logo a gente percebe, quando a gente percebe que nós não somos daquele jeito, nós acabamos por nos tornar aquilo que nós não queríamos ser. Ou seja, nós nos orgulhamos da nossa condição de não sermos orgulhosos. E o Tim Keller vai dizer que a humildade, ela é tímida. Você já ouviu aquela história, né? Se a gente começa a falar sobre a humildade, ela já não existe mais. Em alguns lugares que quando a gente vai entrar nesse assunto, e quando a pessoa pergunta, você é humilde? Porque logo se você responde que você é humilde, isso em algum momento ou de alguma maneira pode soar como uma certa arrogância. Por isso, eu quero, e aqui citando C.S. Lewis, ele afirma que a humildade não significa pensar menos em si, mas é pensar menos de si. Não é você ficar se auto-observando, não é ficar se auto-promovendo, não é você ficar preocupado com a sua performance. Mas, e aqui eu cito mais a última vez, Tim Keller, ele diz o seguinte: nós precisamos ter um autoesquecimento abençoado. Confesso, é um desafio para nós alcançarmos essa virtude. Mas eu quero ousar aqui nessa manhã a dar um passo e pensar aqui em um caminho que eu e você podemos desenvolver para uma vida modesta, humilde e simples. E aqui eu cito novamente C.S. Lewis, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, num capítulo que ele fala sobre o grande pecado. Ele afirma o seguinte, que o primeiro passo para a humildade é reconhecer a nossa arrogância. Eu penso que esse é um caminho que todos nós precisamos trilhar, porque eu falo a partir de mim, como nós pensamos ou como nós gostamos de pensar em nós mesmos, como nós gostamos de falar dos nossos feitos, como nós gostamos em muitas pessoas, né? Gostam disso, a gente vive nessa era do like, do curtir, como nós gostamos de mostrar para as pessoas aquilo que nós fazemos, o que nós conquistamos. Nós somos conhecidos, e a maioria de nós, quando não somos bem atendidos, nós gostamos de falar dos nossos direitos, reclamamos os nossos direitos de maneira clara e em bom som. Sabe o que eu acho que isso mostra? Que nós, de alguma maneira, às vezes até mesmo sem querer, mas essa ânsia por aquilo que é meu, pela minha estabilidade, pelo meu direito, pelo meu bem-estar, mostra que nós somos arrogantes. Eu penso que a gente conversou isso um pouco semana passada, né? Como a gente gosta de evitar o sofrimento, como a gente quer se dar bem na maioria das coisas que a gente faz. Eu penso que esse excesso dessa busca pelo bem-estar pode mostrar um pouco da nossa arrogância, para onde o nosso coração está voltado. E eu acredito, e aqui eu concordo com o C.S. Lewis, que reconhecer isso já nos ajudaria muito. Mas eu acredito que além desse reconhecimento, a gente necessita dar um passo a mais para sermos e para desenvolvermos a virtude da humildade. E aqui eu quero propor e eu acredito nisso, que para a gente aprender a viver em humildade, nós precisamos seguir alguém que é humilde. E para mim, não há ninguém mais e melhor com quem a gente poderia aprender isso do que o próprio Jesus. Porque se existe alguém que sabe o que é ser humilde, o que é sofrer humilhação, foi o próprio Jesus. Então, preste atenção aqui. Eu não quero que você que você pense em Jesus apenas como um grande modelo da humildade.
A gente precisa lembrar, ele é o Salvador do mundo. Ele foi para a cruz pelo meu e pelo seu pecado. E esse ato dele de salvação mostra muito sobre humildade. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus faz um convite. E o convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Eu tenho para mim que se a gente quer desenvolver uma vida de humildade, nós precisamos ter um profundo encontro com Jesus, um encontro transformador. Nós precisamos ser cheios dele, nós precisamos aprender dele, nós precisamos nos relacionar com esse Jesus que é o Salvador do mundo, com profundidade, com amor. O Evangelho da Graça, meu irmão e minha irmã, é essa boa notícia que chega até a nós, que o Deus Todo-Poderoso em Jesus, ele abre mão da sua glória para nos apresentarmos a Deus. Ele quer nos ensinar como ser essa pessoa humilde. O problema, como ele mesmo diz no versículo 28 aí de Mateus 11, o convite para aqueles que estão cansados: nós estamos cansados, estamos sobrecarregados, e muito desse cansaço é decorrência de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, achamos que nós sabemos, que nós temos a fórmula. Não! É necessário nós termos esse encontro que transforma a nossa consciência, que transforma o nosso entendimento. Se eu quero ser humilde, eu preciso andar com Jesus, porque é nesse andar com Jesus, é esse evangelho da graça que faz com que eu me torne humilde. Eu preciso me relacionar com ele. Por isso, reconheça a sua arrogância, mas se relacione com Jesus. Eu acredito que esses dois passos nos ajudariam muito para uma vida de humildade. Mas lembre, Pedro, quando escreve essa carta, nós falamos isso no começo, ele escreve para nos encorajar para uma vida humilde. Por isso eu quero lembrar você aqui, uma vida humilde passa por uma relação com Jesus. Porque se não tiver Jesus, o meu temor é que isso não passe de uma conduta moral, mas que não vai se sustentar no decorrer dos tempos. Você conhece aquela pessoa que é moralmente correta, que você olha e você diz: nossa, como ele é humilde, mas aquilo não tem sustentação, porque talvez numa crise, num tempo difícil, aquilo tudo desmorona. Então, querida família, conviver, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, não sei se você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer, se eu estou sendo claro o suficiente. O que Pedro está chamando a gente a viver é algo totalmente contracultural. E se existe alguém, algum povo que deve mostrar ao mundo que é ser humilde, essas pessoas deveriam ser eu e deveria ser você. Deveria ser a igreja de Jesus. A igreja deveria ser um modelo de humildade para o mundo que pensa só em si mesmo, para pessoas que pensam só, que têm seus interesses em si mesmo. Nós deveríamos mostrar para esse mundo o que é ser humilde, o que é viver em humildade. Ser uma igreja humilde é viver nesse espaço, pensando no outro, pensando no bem do outro, é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão dos meus desejos pessoais, é pensar no irmão primeiro, é pensar na família de fé, é estar pronto até mesmo, em muitos momentos, a se sacrificar pelo outro, mesmo que isso me custe alguma coisa. E a pergunta que fica para nós é: será que eu estou pronto para isso? Será que o meu encontro com Jesus é tão profundo e transformador que eu entendo que eu vivo a partir de agora não para satisfazer as minhas vontades, mas humildemente para viver com o outro, para me relacionar com o outro? Será que a gente tem pensado e refletido nisso?
Quero terminar aqui a minha fala deixando alguns conselhos que John Stott deixou no seu livro chamado Discipulado Radical, o último livro que ele escreveu. E ali ele cita um arcebispo anglicano, Michael Ramsey, e no livro ele cita que num dos discursos desse bispo anglicano, ele falando sobre humildade, no capítulo ele fala sobre dependência e humildade, ele deixou esse discurso, ele deixou alguns conselhos para as pessoas pensarem sobre humildade. Eu quero citar eles para você, não como uma fórmula, não como uma receita, mas algo que eu acredito que a gente pode refletir se a gente quer desenvolver essa virtude da humildade. Ele diz o seguinte: se nós queremos viver uma vida humilde, primeiro, a gente precisa agradecer a Deus com atenção e admiração por seus privilégios sem fim. E aí o Stott vai dizer o seguinte: gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce. Seja grato a Deus, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele dá para você. E se você fizer um exercício, por mais curto que seja, você vai ver que tem muito motivo para agradecer. A gratidão é um solo no qual o orgulho ele não cresce. Segundo, interesse-se por confessar os seus pecados. Nós temos uma tradição, né? E se você é cristão evangélico e está assistindo a gente, você sabe disso. Normalmente, no culto de ceia, é o culto dos perdão dos pecados. Então vamos aqui reunir para perdoar pecado, e aí a gente faz aquele autoexame uma vez por mês. Mas eu acredito, se a gente quer viver uma vida humilde, a gente teria que ter esse interesse de nos colocarmos sob esse julgamento divino, colocar a nossa vida diante de Deus, fazendo de fato um autoexame da nossa existência e colocando aquilo que nos separa, colocando aquilo que não reflete a Deus, colocando isso em oração, confessando e fazendo disso uma prática na nossa caminhada. Confesse os seus pecados. Ele diz, terceiro, esteja pronto para aceitar humilhações. Nós não gostamos muito disso, porque humilhação dói, mas o Stott comentando isso, ele diz o seguinte, que muitas humilhações, elas podem nos ajudar a nos tornar humildes. E todo tipo de humilhação, seja da mais insignificante ou talvez até as maiores, a humilhação tem esse poder de nos levar até Jesus. E se nós estamos próximos a Jesus, nós podemos nos parecer mais com Ele em humildade. Um quarto conselho que ele dá: não se preocupe com o status. E isso é mais atual do que hoje, não poderia existir. Nós nos preocupamos muito com o que as outras pessoas acham de nós. A nossa rede social é um reflexo disso. A todo momento nós estamos ali em muitas, e aqui eu estou sendo bem geral, né? Generalizando bastante, mas quantos de nós, ao postarmos uma foto, o que nós estamos querendo de fato é aprovação. Queremos mostrar que nós estamos por dentro, queremos mostrar que nós temos algo a dizer sobre o assunto. Mas se há um status que nós deveríamos estar preocupados, é o status de sermos amigos de Deus, estarmos próximos dele, buscarmos aquilo que Ele tem para nós. E por último, eu achei muito legal esse conselho dele, ele fazer linkar isso com humildade, é o seguinte: use o seu senso de humor, rir das coisas, ria de você mesmo, ria dos absurdos que você imagina, ria da vida, porque quando nós olhamos para toda essa existência e para todo esse mundo criado de Deus, nós vamos ver que nós somos insignificantes, nós somos pequenos demais desse mundo de Deus. Por isso, ria mais. Humildade, meu irmão e minha irmã, nas nossas relações, vivermos como uma igreja em um mundo estranho, requer de nós humildade nas nossas relações, e essa humildade nas relações é um sinal de maturidade. A minha oração para a nossa comunidade, para conviver, é que nós sejamos encorajados a uma jornada de humildade, que essa separação, que não é motivo para nós estarmos distantes, é que a gente continue se relacionando em humildade,
dando prioridade ao outro, dando importância para o outro, reconhecendo o outro, amando o outro, buscando formas de servir o outro. E que ao fazermos isso, a partir dessa nossa relação, nessa comunidade de fé, que o mundo veja que há uma outra maneira de viver, há um outro jeito de viver, e que Deus seja glorificado nas nossas relações. Que as pessoas vejam que é possível sim nós pensarmos no outro antes de pensarmos em nós. Eu termino com um fato narrado de um autor que eu gosto muito, chamado Henry Nouwen. As pessoas que escreveram sobre ele, porque ele já faleceu no ano de 96, diz que ele era um escritor, um palestrante muito profícuo naquilo que ele fazia. Ele nasceu na Holanda, se formou em teologia, em psicologia, se eu não me engano, e ele trabalhou muito da sua vida escrevendo, era um livro por ano, era palestra atrás de palestra, viagem atrás de viagem. No momento da vida, aquele ritmo fez com que ele ficasse estafado, ele não via muito sentido naquele trabalho pelo trabalho. Ele vem para o Peru, passa por alguns meses, volta para os Estados Unidos, e pouca coisa muda. Ele continua com a sua agenda tarefada, muita coisa a ser feita. Ele conhece uma casa na França. Naquele lugar ele tem um reencontro com a vocação dele. Ele começa a servir a pessoas deficientes, pessoas que não têm muito a oferecer, pessoas que na verdade precisam de cuidado, pessoas que precisavam ser cuidadas. Aquilo muda a vida de Henry Nouwen. Ele volta para o Canadá e os últimos 10 anos da vida dele ele usa para escrever, sim, para viajar também, mas para servir, amar e pastorear pessoas que não davam nada para ele, não davam status para ele, não dava, ele não ganhava nada em troca. Mas ele, que foi um professor numas boas e renomadas faculdades dos Estados Unidos, ele termina a vida dele servindo, abençoando e abraçando pessoas que a maioria de nós nem damos muita importância. Ele consegue fazer isso porque, creio eu, ele é movido por um espírito humilde. Ele não está preocupado com o status, ele não está preocupado em aparecer, mas ele está preocupado, ele está tão cheio de Jesus, que ele entende que a vida faz sentido quando a gente coloca o outro em primeiro lugar. Eu espero e oro que a minha e a sua vida, a partir das nossas realidades, que nós possamos encontrar esse lugar de humildade e sermos marcados por essa virtude para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, eu clamo ao Senhor nessa manhã. Batiza-nos com um batismo de humildade. Que não seja apenas palavras, mas que sejam verdades na nossa vida. Que o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro, com o nosso recurso, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com as nossas relações, com a nossa igreja, possam mostrar de fato que a gente é humilde, que a gente valoriza o outro, que a gente coloca o outro em primeiro lugar, que a gente deixe para trás todo plano egoísta, arrogante, orgulhoso, e a gente quer reconhecer isso nessa manhã, que muitas vezes é assim que nós agimos, mas nós queremos olhar para o teu Filho Jesus, que abriu mão da sua glória, que faz esse convite para que a gente aprenda dele o que é ser humilde. Nós queremos abraçar o Senhor e trilharmos esse caminho de humildade, para que no mundo que cada vez mais pensa cada um em si, que a gente como comunidade, como igreja, possa mostrar que é possível ser diferente, é possível viver de uma outra maneira, é possível viver em humildade. Que o Senhor nos ajude nesse desafio, em nome de Jesus. Amém e amém.